na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, e o versículo 8. E diz o título: o fruto da luz e as obras das trevas. Antes de ler, o apóstolo Paulo ele está chamando a atenção da igreja de Éfeso, do povo de Éfeso, para que nós não voltemos às práticas passadas do mundo. Porque, irmãos, se Paulo falou isso inspirado por Deus, esta mensagem se aplica, claro, para os dias atuais. Então Paulo está destrinchando a mensagem do Senhor para que nós venhamos ter todo o cuidado, porque um dia a gente foi resgatado das trevas para as luzes. Então eu posso afirmar biblicamente, com toda a pesquisa que se faz, e até o próprio Jesus disse que os filhos das trevas são mais hábeis e prudentes do que os filhos da luz. Porque os filhos da treva, eles se dedicam para fazer o erro, eles fazem bem feito, mas só que não faz, porque Deus revela a quem ora. Agora, eu me incluindo, eu e você, tem todo o conhecimento que Deus nos dá, temos a palavra, temos os ensinamentos, mas nós, muitos de nós, não todos, voltamos às águas passadas. Então a dirigente Giselda falou uma coisa muito importante aqui, que eu quero pegar esse gancho dela. Muitas vezes tem tanta gente glorificando, dando aleluia, mas será que Deus está presente? Muitas vezes não está. E quando ela falou isso, me veio a mensagem de Gideão. Todo mundo ali era crente, irmão, 32 mil. Aí Deus disse: Gideão, tem muita gente, manda voltar o restante. O povo foi voltando um, voltando dois. Quantos ficaram? 300, a minoria, e Deus deu vitória. Às vezes muito movimento tem mais treva do que luz. É uma palavra dessa que o diácono é esculachado, mas eu não vou me calar de falar essa verdade. Só quem fica com raiva é quem é da treva, irmãos. Diácono, aqui todo mundo é da luz. Não, mentira, nem todos. Jesus disse que no meio dos 12, nem todos estavam com o Espírito de Deus. E aí? Mas um era treva. Quem era ele? Era Judas. No nosso meio tem, irmãos? Tem. Eu não tenho medo de falar porque eu estou cobertado pela Bíblia. Então a gente tem uma aparência muito de luz, irmão, muito de luz, mas na verdade nosso coração está em treva. Isso que é o perigo no meio de uma congregação. Eu te ajudo, eu te amo em Cristo Jesus, mas será que a sua conduta diz isso mesmo? Porque é falar, irmãos, todo mundo fala. Eu posso pregar bonito, mas tu sabes se eu não sou uma treva aqui dentro do meu coração? Eu posso louvar bonito, posso dirigir, posso estar na igreja todos os dias, mas será que eu não estou sendo uma treva aqui dentro do meu coração? É isso que Paulo está chamando a atenção. Vocês eram do mundo, faziam as coisas do mundo. Cuidado, não volte ao passado. E tem mais crente na igreja voltando ao passado do que vivendo o presente. Essa é a verdade. Ah, eu não vou vir mais terça-feira não, fica em casa, é problema. O que é que eu posso fazer com isso? Aí você acha que eu estou pregando a mensagem só para você? Não, meu querido, eu prego a mensagem para mim também, porque eu também estou sujeito a cair, a voltar para as coisas da treva. E a gente vai aqui analisar muita coisa que Paulo falou. Então já falei demais. Vamos ler o versículo 8, que diz assim: palavras de Deus. Pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. O que é que Deus está falando para o nosso coração? Andem
como os meus filhos. Da onde? Da luz. Então tem muito crente, não é nem cristão, como a irmã mencionou aqui, separou, que só tem a aparência. Tem muito crente, irmãos, que está vivendo de uma farsa. E Deus está chamando a atenção, vocês têm que andar como os filhos da luz. Então a maioria da gente não está acostumado a andar, não quer andar na luz, mas Deus está dizendo, ande na luz como meu filho. Porque em outro momento Deus está falando, vereis a diferença de quem me serve e para quem serve ao mundo. É isso que Deus está falando para o nosso coração. Para mim que estou aqui com esse microfone falando, estou pregando para mim. Vocês eram trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz. Quem anda como os filhos da luz vai fazer as coisas da luz. Como eu digo que te amo e de um coração odeio você. Não pode ter luz e treva dentro do nosso coração. Desconfie de quem diz muita coisa ao teu respeito. Muitas vezes é só uma falácia, mas te odeia. Isso já é um demônio que pega a pessoa. Ela te diz que você é uma benção aqui, mas virou as costas. Esse irmão é um idiota, esse irmão não presta. É ou não é? Deus revela ou não revela? Revela. Quantas vezes eu não fui para casa chorando com palavras, mas estou aqui. O louvor falou tudo aí para a gente aí. Recebeu só se você estava voando, mas o louvor aqui que eu estou aqui falou tudo para a gente. Mas mesmo chorando, levando pisa, eu tenho que dar o exemplo como filho da luz. Eu tenho que ser luz aonde eu chegar, aonde eu entrar. Eu tenho que andar como Jesus. Jesus em outra hora disse, sede meus imitadores. Ele estava dizendo o quê? Vocês são filhos da luz, eu sou luz, vivam como luz. Então onde você chegar no ambiente, você é luz. Agora se você chega no ambiente e ninguém tem raiva de você, tem alguma coisa errada. Sabe por quê? Porque a luz, onde pega na treva, ela incomoda a treva. Então onde você chegar, você pode chegar com muita educação, você pode chegar fazendo tudo certo, querendo ajudar, querendo crescer, mas alguém vai se levantar contra você. Não tenha dúvida nisso, não fique triste, porque a Bíblia já está nos advertindo. Porque quando a luz chega, alguém que é da treva fica com raiva. Mas você vê essa pessoa lá fora, não, ela sempre está na igreja. Por quê? Ela quer tirar a nossa paz. Disse o louvor aqui, eu não saio da tua presença, eu não vou sair, você também não deve sair. Se alguém quiser olhar para a gente com cara de sapo, gordo, feio, olhe, problema. Essa é a verdade. Eu e você não deve se preocupar com cara feia, não. Cara feia se resolve com fome, isso é fome muitas vezes. E também raiva da gente. Irmão, o senhor está muito grosso. Não, é só a verdade, irmãos. É porque o meu jeito de estar falando aqui já está incomodando pessoas que estão na treva. Estou mentindo? Não, é verdade, irmãos. Porque a Bíblia diz que há o joio e também há o... Então o trigo é da luz e o joio é das trevas. Eu vou condenar quem é do joio? Não, eu não vou condenar, não. A gente tem que pregar para ele se converter e virar um trigo da luz também. Eu não vou condenar o joio. Eu não vou tacar uma pedra na cabeça do joio. Mas o meu papel, o papel da igreja, é andar como filho da luz. Então a gente como luz, aonde chegar, a gente vai dar o exemplo. Todo mundo que olhar para nós vão dizer, aquele verdadeiramente é um cristão. Por quê? Olha a maneira que ele se comporta, que ele fala, educado, ele ajuda. Você vê que a pessoa não tem falsidade no seu coração. Você já ficou perto de uma pessoa que é verdadeira? Você sente que ela é verdadeira. Você já ficou perto de uma pessoa que é mentirosa? Você sente também que ela é mentirosa. Porque o Espírito da verdade está onde? Aqui, ó.
Então, quando a gente conversa, quando a gente se comunica com alguém, Deus faz no nosso coração, aí a mentira, ou aí a verdade. Deus fala ao nosso coração. Não adianta você colocar um perfume cheiroso, colocar uma roupa de crente, quando no coração tem trevas. Os fariseus, os escribas se vestiam bem, mas quando Jesus pegou ele, foi lapado, irmão, na palavra. Vocês são hipócritas. Vocês parecem com os filhos da luz. Se vestem bem, tem a palavra, mas por dentro vocês são trevas. Jesus já disse tudo. E existe esse tipo de pessoa. O problema é que eu não posso ser esse tipo de pessoa. Você não pode ser o tipo de pessoa que está nas trevas ainda. Aceitei a Jesus. Chorou tudo. Sentiu um alívio, diácono, amém. Mas você continua fazendo tudo. E você vai ficar se prejudicando com as coisas passadas. Passado, deixa para lá. Eu tenho que orar é pela minha transformação, pela minha libertação, pela tua libertação. Eu sei, irmãos, que às vezes o passado fica aqui, ó. Faz isso, faz aquilo. Mas quando o crente é transformado, ele diz: se eu fosse do passado, eu ia pegar uma faca e ir no teu bucho. Mas agora eu sou lavado e remido. Me dê um abraço, meu filho. Eu te amo em Cristo Jesus. Veja que diferença. Se fosse no passado, tu ia morrer de fome e também não ia te dar água. Morre de sede. Mas como eu sou transformado, sou da luz. Toma água, meu filho. Toma um pedacinho de pão, toma. É fácil, irmãos? Não. É fácil não. Mas Jesus disse: amai os vossos inimigos. Duro mandamento de Jesus. Pai amado, tem misericórdia de nós. É difícil, mas também não é impossível. Versículo 9: porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. 10. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. O versículo 9 ele fala: porque o fruto da luz consiste em bondade. Então a luz tem um fruto. E esse fruto é repartido entre os irmãos. Seja bondoso, seja misericordioso. Isso são características de quem está na luz. Por isso que nós oremos para Deus dar o discernimento a cada um de nós, porque o inimigo também imita a caridade, a bondade, a mansidão, para enganar o crente do Senhor, o crente fiel. Jesus disse: olha, os homens maus sabem também dar boas coisas aos seus filhos. Eles sabem falar coisas boas. Mas vocês têm que amar eles. É difícil, irmãos. Então ele fala que o fruto da luz é a bondade. Seja bondoso. Só que eu não estou dizendo para você ser bondoso ao tipo de uma pessoa que você vai bajular a outra. Não, bajulação é coisa do capeta, irmãos. Eu vou bajular para ser isso. Eu vou bajular para ver se me chamam. Eu vou bajular, vou dar caridade para ver se eu subo, para ver se eu sou consagrado. Isso é do cão, irmãos. Estou mentindo? Porque chamado é de Deus, bajulação é do capeta. Irmãos, é isso mesmo. Seja bondoso, mas bondoso dentro do limite. Tem gente que é tão bondoso que faz para aparecer. Eu fiz isso, fiz aquilo, e fui eu, e meu nome, fui eu, e o meu nome, e fui eu. Para que mostrar que você é bondoso? Não precisa. O que você faz, depois Deus vai dar o teu testemunho. Mas seja bondoso, no padrão. Fecha o bico, fica calado, faz a tua parte. Deus está vendo. Para que aparecer? Para que se amostrar? Não precisa dessas coisas.
E a segunda coisa que ele fala aqui, depois do bondoso, no versículo 9, é a justiça. Deus é amor, mas também é justiça. Há muitas pessoas que dizem que Deus não é justiça. Eu vou morrer dizendo que Deus é justiça e ponto final. Agora, quando eu prego, eu quero explicar aqui, eu falo não é da justiça absoluta de Deus, não falo dessa justiça. Porque se fosse da justiça absoluta de Deus, não sobraria ninguém na terra, realmente. Não sobraria. Mas eu falo de uma justiça fragmentada, no limite daquilo que eu erro e você erra. Por exemplo, você é um crente que ora, faz sua parte com Deus. Aí chega um crente usado, desaforado, inventa uma calúnia tua. Ele fez certo? Não, fez errado. Aí tu acha que Deus vai ficar do trono sentado, parando, deixando essa pessoa mexer com você sem agir na justiça? Ele vai agir ou não vai? Ele vai agir. Então Deus é amor, mas também é justiça. E ele vai ter um acerto de conta com esse caluniador. Isso é justiça de Deus. E Deus é justo. Outro exemplo. Fui consagrado a diácono. Deus me deu uma responsabilidade a mais do que você que está sentado. Aí tu acha que na justiça de Deus, Deus me deu um talento a mais. Quem ele vai mais cobrar? De mim ou de você? De você. Porque ele me deu uma responsabilidade maior e, entre outros, ele vai cobrar mais de mim. Não pode Deus cobrar mais de você e menos de mim. Não pode, está errada essa conta. Isso é justiça. Quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Isso é justiça de Deus. Mas se eu for daquele camarada que gasto, como é que Deus vai me colocar no muito? Vocês estão entendendo que Deus é justiça? Então, se Ele é justiça, é o fruto da luz, eu e você deve ser justo com os nossos irmãos. É porque, eu vou dizer aqui, deixa eu arraigar um pouquinho de verbo. A gente hoje tem medo de perder a amizade. Essa é a verdade. Porque tem medo de falar a verdade na face da outra pessoa. Porque se você vê que a pessoa está errada, ela vem até você querendo que você concorde. Não dá. Eu tenho que agir na justiça. Fulano, a Bíblia diz não é assim. Acabou. Se você já fez o inimigo, falou a verdade, mostrou a verdade, você já criou um inimigo, porque você foi agir na justiça. Estava eu e o irmão conversando, e o irmão, ele contou: meu diácono, lá no trabalho é assim, faço tudo certinho, mas o patrão lá chegou para mim e disse: olha, você, para crescer aqui é difícil. Por quê? Porque você é muito sincero. Eu disse: irmão, tudo que o senhor falou eu passo também, porque ele foi sincero. Tem que ser sincero, irmãos. A igreja não está aqui para agradar homem, não. O diácono está errado aqui, eu dou uma pisa em você, você tem que me apoiar. É isso que Deus quer? Haja na justiça. Diácono, o senhor errou e ponto final. Está errado, não lhe apoio e ponto final. É isso que a igreja tem que tomar consciência, se despertar e agir na justiça, porque é bíblico a justiça do Senhor. Eu matei um ali agora, o gato do vizinho. Está errado, você errou. Mas eu vou matar ele? Não vou matar não, mas você errou, não era para fazer isso, fulano. Ah, tu não me apoia não. Aí começou uma inimizade por conta disso. Temos que agir na justiça. E quando a gente age na justiça, vive a justiça e fala da justiça para os nossos irmãos, eles ficam odiosos da gente. Nem todos, viu? Eu falo para aqueles que não gostam de receber a justiça e nem fazer e nem receber a justiça, né? É assim que funciona. Nós temos que ser justos, porque essas coisas
vai interferindo na nossa salvação. Aos poucos, daqui a pouco, você já está condenado. Se você não tiver cuidado, o passaporte vai lá para baixo. E depois da justiça que ele fala aqui, no versículo 9 ele fala: bondade, justiça e verdade. Então o fruto da luz deve ser a verdade. Jesus disse em outra hora: eu sou o caminho. Aí em segundo lugar ele disse: a verdade e também sou a vida. Então nós temos que ser sinceros com os nossos irmãos. Irmãos, eu tenho uma cara feia. Eu sou assim mesmo. Tem muita gente que não vem para perto de mim porque diz que eu sou fechado. Mas pode conversar comigo. Quer alguma coisa, eu puder ajudar, eu vou lhe ajudar. Mas eu sou verdadeiro. Agora não venha com coisas que não convém para eu apoiar, que eu não vou lhe apoiar. Mamãe e eu fez um acordo na minha casa. Disse: mãe, se a senhora estiver errada, eu não lhe apoio. Pode ser minha mãe. Ela disse: meu filho, você também. Eu quero saber se tu é meu filho. Se estiver errado, também não vou lhe apoiar. E é isso mesmo. A irmã está sorrindo ali. Mas é isso, irmã. Digo diante de Deus, porque essa é a verdade. Eu sou perfeito? Não sou perfeito. Eu erro todo dia. Pronto, eu vou contar um erro meu que eu fiz essa semana. Me acordei, perdi a hora. Atrasado, olha. Quando eu estava subindo lá a rua do terminal de ônibus, aí o ônibus estava saindo. Eu assoviei. Eu entendi. Ele viu e fez que não me viu. Eu não tive outra reação. Quando eu cheguei na traseira do ônibus, eu fiz assim, ó. Bah! Fiz certo ou errado? Diga assim: diácono, o senhor errou. Tome vergonha. Diga: tome vergonha. Diga, irmão. Isso, irmã. O povo está com medo. Diácono, tome vergonha. Na cara. Pronto, é isso. E isso, irmã. Isso é que é amiga fiel. Dizer que na minha cara, senhora, é isso que eu quero. Isso mesmo. Pode sorrir, mas é sério, irmão. Eu dei uma batida no ônibus na traseira. Eu fui. Bah! Quando eu dei o espaço, quase que eu ia tropeçar. Eu disse: Jesus, o que é que eu fiz? Agora eu passo aqui com a Bíblia na mão e fiz isso. E algumas pessoas viram. Aí alguém vai dizer: olha o que irmão brabo. Aí eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu disse: Jesus, me perdoa. Quando acontecer isso, eu não vou fazer mais essa batida no ônibus, não, Jesus. Foi na hora da raiva. E não aconteceu, para você ver que eu, diácono, também erro. Se eu estiver errando, irmão, não tenha medo, não. Chegue perto de mim, eu estou com a cara fechada. Eu não morro ninguém, não. Irmão, metido. Só porque viu a pessoa está com a cara de mal. Ela é metido. Para aí, metido. Você não sabe nem o que é metido. A irmã está triste. Está em pecado. Para aí, meu filho. Essas coisas eu não gosto nem de ficar ouvindo. Para você ver. Eu também erro. Mas eu e você tem que ser sincero e verdadeiro. Fez isso, diácono? Fiz não, mas eu fiz. Fiz não. Estou mentindo, estou sendo falso. Você errou, assuma, eu fiz. Alguém disse hoje, eu disse assim: se a senhora me perguntar, a senhora sabe que eu falo a verdade. Se eu errei, eu errei, eu digo. Se eu fiz, eu também fiz. Se eu não fiz, não fiz. Eu falo mesmo. A senhora sabe. Pronto. E tem que ser assim, irmãos. Claro que você não vai falar com ignorância, mas tem que ser da verdade. Quando você começa a ser da verdade, pode ter certeza que vai ter tanto inimigo contra você. Aquele que te abraçava não te abraça mais. Aquele que aperta a tua mão não te aperta mais. Aquele que te via no meio da rua vai se esconder para não te ver mais. O que foi que eu fiz? Muita coisa. Você foi da verdade e acabou-se. Só basta ser da verdade que a treva fica incomodada. Tá vendo meu jeito? Mas tem gente que se incomoda. O que é que eu posso fazer? Eu vou morrer por causa disso? Não. Eu vou continuar sendo luz. Continue sendo luz. Continue sendo da verdade. Mas, diácono, soltou uma gracinha para me ligar. Não. Diga assim: Jesus, está vendo que soltaram o menino, foi?
Aí Jesus anota: eu vou cuidar de você, meu filho, eu vou dar um trato nele ou nela. Calma, calma, calma. É assim que funciona. Está muito bom, mas eu tenho que ir ali olhar o relógio, senão ele passa da hora. Versículo 10. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Eu tenho que provar sempre o que é agradável ao Senhor, o que agrada ao Senhor Deus. Eu cometi esse erro, bati no ônibus, eu desagradei a Deus, mas foi na minha raiva. Eu atrasado, ele viu que eu fui assinando, eu assoviei alto, e muitos são assim. Eles fazem que não vê a pessoa para não parar. Eu cometi esse deslize, pedi perdão a Deus, disse: Deus, não fazer mais não. Depois fiquei com vergonha, porque as pessoas viram. E o mesmo lugar que eu passo ali, eu passo com a Bíblia todo social. Olha que irmã ignorante, deu uma batida no ônibus ali. É assim, irmãos. Você pensa que o povo vai ter pena de você? Vai falar mal de você, vai falar até o que não tem. Você fez: oi? Irmão falou isso. Mentira! Inventou. Porque gente da treva inventa, irmãos. Tem raiva da luz. Seja a luz, incomode as trevas aonde você chegar. As trevas que tem que sair, mas a luz permanece. Tem gente querendo tirar o teu brilho, a tua luz, para você sair do lugar, sair da posição. Meu querido, minha querida, fique e brilhe mais. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, vai te usar com poder, com autoridade. Quando a treva vem, vai dizer: meu Jesus, o que foi que eu fiz? Agora chora. E vai lá pedir perdão a meu servo e a minha serva, para você saber de que os meus filhos da luz não se mexem. Deus toma justiça. Toma ou não toma? Toma justiça. Versículo 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Então ele está dizendo que aqui existem obras infrutíferas, que não dá fruto, é uma coisa morta, é uma coisa apagada. E Paulo está advertindo que não seja cúmplice, que você não deve ser a favor dessas pessoas que fazem tais coisas. É aí que muita gente se perde. Por quê? Ele é do mundo, irmãos. Posso estar com conversa com ele? Não, parei, não é bem assim. Calma aí, vou explicar. Você vai ver uma pessoa que é do mundo, que não é crente, e você vai passar e não quer falar? Não, fala normal. O que Paulo está dizendo é: você não pode compactuar as coisas que ela faz. Se ela mente, se você anda com um mentiroso o tempo todo, daqui a pouco a mentira dele para você é uma verdade. Porque ele mentira, e você Aí você não ora, daqui a pouco você está acreditando na mentira do mentiroso. Então, se o mentiroso vem, você repreende e sai. Se o caluniador inventa, você diz: vai para lá. Mas nunca compactue as obras dele. Você acredita que tem irmãos e irmãs que ficam calculando reuniões para pegar outro crente, para envergonhar o nome dele? Tem gente assim na esquina, irmão, esperando da hora do culto. Gente maldosa. E nós não podemos compactuar e compartilhar com esse tipo de coisas, porque senão a gente vai se corromper. Se não me fale a memória, parece que é em Provérbios que o Senhor fala: se você anda com esse tipo de pessoa, daqui a pouco você vai se corromper e vai torcer o direito do justo. Daqui a pouco, quem é justo, você já está acusando quem é justo, porque você se ajuntou com pessoas que não devia se ajuntar. É isso. Provérbios também fala: não se assente na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores vão escarnecer das pessoas. O que é que eu vou ficar ali ouvindo? Não vai me edificar.
Aí daqui a pouco você está, é verdade, está apoiando a pessoa. Mas quem é filho da luz, reprova essas coisas. Sai de perto. Muitas pessoas chegavam perto de mim, conversando com outra pessoa, e começavam a falar uns palavrões. E eu ficava inquieto. Eu dava um tempinho e depois eu dizia, vou aqui, já vou. Porque isso nos odeia. Coisas das trevas. Se não tiver cuidado, a gente fica igual a essas pessoas. Versículo 12. Porque o que eles fazem em oculto só referia vergonha. 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Irmãos, posso ser sincero? Nós aqui devíamos uns amar aos outros de coração, não com fingimento. Sabia disso? Eu estou aqui. Pela misericórdia, Deus me deu aqui esse talento da palavra. Estou pregando a mensagem, está gravado, qualquer pessoa tem acesso, vai saber se eu disse besteira ou não, mas infelizmente no nosso meio, tem pessoas que não nos aceitam. Isso para mim é uma pessoa que está na treva, irmãos. Porque se a pessoa é justa, faz tudo certo, e você diz que não concorda, sinto lhe dizer, você está nas trevas. Você não é um filho de Deus, mas é um filho das trevas. Eu falo sem medo de errar. Agora, quem erra, quem peca, quem faz, e alguém dá toda a razão a essa pessoa, está na treva também, irmão. Está na cara. É essa mensagem que o povo não gosta muito de ouvir. Mas não é eu não, é a Bíblia. Versículo 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Então existem coisas no coração das pessoas que está oculta, escondida. É por isso que quando se prega, alguém tem raiva. É por isso que quando alguém vai louvar, alguém tem raiva. Isso aí é treva. Quando a luz chega no ambiente, as coisas ficam pesadas, irmão. Mas não é a luz que traz o peso, não. É quem está com o coração escuro que traz o peso. Mas quando a luz chega, ela vai reprovar as atitudes de quem está nas trevas. Porque a luz tudo revela. Agora, quando a pessoa vem para a igreja, pode vir bonito, pode vir arrumado, mas quando fala a verdade, ela começa no seu coração: eu odeio esse diácono. É ou não é? Eu odeio essa irmãzinha que está louvando. Eu odeio. Sabe por quê? É porque irmãzinho vive na verdade, fala a verdade, prega a verdade. Aí você está na treva, quando ouve a verdade, fica com raiva. Porque a luz vai manifestar o que está oculto. Você já ficou num quarto escuro, dormindo? Já. De repente acende a lâmpada. Como é que você fica? Paga. Porque a luz incomoda a visão, os olhares. Tem muita gente que vai se incomodar. Mas Jesus diz: você é luz, brilhe, seja filho da luz. É isso que Deus quer da gente, irmãos. Agora, tudo isso, irmãos, eu não falo para fora não, viu? Eu falo aqui para dentro da igreja. Aliás, para todos os ministérios. É interessante isso. A pessoa está ali, com a maldade no coração, vem para o culto, frequenta a casa do Senhor, aquela falsidade. Mas quando chega o irmão da verdade para falar a verdade, ele não gosta. Vai virar as costas para você. Ele vai ficar distratando você, porque você é da verdade. Eu que estou falando isso aqui? Não, é a Bíblia. Todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas.
Você que odeia o seu irmão aí, você que está sentado e sentada, Deus vai manifestar. Você não está orando para saber se a tua amizade é verdadeira ou não é? Deus vai revelar quem é que está do seu lado. Irmão, isso é uma indireta? Não. É porque quando eu falo, irmãos, faz num som de indireta para que tenha uma mente fraca. Quantas vezes eu daqui do altar não recebi uma palavra que me acolchou, mas eu nunca persegui ninguém. Eu digo, Jesus, a palavra saiu, é para mim. Eu estou errado. Mas quando você vê uma pessoa perseguindo a outra porque foi verdadeiro, está na treva. Tá, irmãos? Tá na treva. Eu sei bem o que é isso, eu passo na pele, você também passa na pele. Você que odeia o seu irmão, cuidado, Deus vai mostrar quem é você. Você que odeia o diácono quando ele está pregando, cuidado, Deus vai mostrar quem é você. Ah, eu te amo. É? Amor fingido é? Deus vai mostrar quem é você. Porque a luz está aqui na igreja. A luz é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você estiver em paz, fique em paz. Agora, se você está com falsidade aqui dentro, vá se preparar e vá se converter. Essa é a verdade. Enquanto Deus me der a oportunidade, essa é a verdade que se tem que ser pregada. Porque crente sem verdade é crente frouxo, crente raquítico, crente molenga. Mas crente com verdade, ele é um valente, irmãos. É assim que funciona. Versículo 14, para fechar. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Então isso aqui é uma condição que o apóstolo Paulo estava dizendo. Tem muita gente dormindo ainda. É um sono espiritual. E na igreja tem esse tipo de gente, irmãos, dormindo já, um sono espiritual. E ele está chamando a atenção: desperta-te. É como que alguém diz: homem, mulher, tu está errado, no erro, para de fazer isso, se conserta. Mas a pessoa não quer se consertar. O que é que eu vou fazer? Eu vou morrer? Cuide da sua vida, da sua saúde mental e espiritual. Deixa que Deus trate com tais pessoas, irmãos. É assim que funciona. E ele está dizendo: desperta, tu que dormes. É um sono da indolência. É um sono que a pessoa está relaxada. A pessoa não tem compromisso com nada. Está levando a vida na boa, como se nada tivesse para acontecer. E a pessoa realmente está morta espiritual. Não se apega de Deus, não quer orar. Agora é interessante que ela está na igreja. E esse tipo de gente perturba tanto a igreja, irmãos, que nós temos que orar. O sangue de Cristo tem poder. Eu, quando era do mundo, escudava, eu perturbava demais, irmão. Não vou dizer que eu era um santinho, não. Perturbava, gritava. E o professor, todo mundo perturbava, mas no dia que eu estava quieto, o professor vinha para o meu lado. Você, eu perturbo, professor. Mas não fui eu, não. Mas diga, eu quero saber da sua boca: o senhor tem raiva de mim, é? Aí ele calou a boca. Eu não fazia nada, mas todo dia eu estava na sala de aula. A professora disse: David é interessante. Ele não faz nada, bagunça, mas interessante que todo dia ele está na escola. O que adianta estar dentro da igreja, mas o Espírito de Deus não entrou em você? O que adianta? Nada. Isso é falsidade. E Jesus está chamando a atenção: desperta, vocês que estão dormindo, vocês precisam do meu Espírito Santo para iluminar o coração de vocês. A mente de vocês está tapada, desperta. E esse tipo de pessoa como eu na escola só atraía gente a minha lá, irmãos. Gente que perturbava. Na igreja a mesma coisa. Quando tem uma assim, tem muito que vai, Maria vai com as outras. Aí quem sofre é o justo. Quanto justo?
3, 4, 5, porque a maioria está no erro. Aí o justo tem que orar, ralar o joelho para Deus consertar as outras pessoas. E a gente sofre, irmãos. Quantas vezes eu não chorei no banheiro de casa, dizendo: Jesus, não aguento mais isso, vou deixar, vou sair, não quero saber de tua obra. Aí papai dizia: não, continua, vai em frente, longa é a caminhada ainda. Levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Quando essa pessoa se levantar realmente, parar de ser falso, parar de ser fanfarrão, parar de querer ver o meu mal, o teu mal, ela vai ser liberta, ela vai ser convertida, e a luz de Deus vai entrar no coração dela, e ela vai ser transformada para a honra e glória do nome do Senhor. Amém.